Fala pessoal, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, né? Professor Alexandrino, mais um materialzinho para vocês, mais um materialzinho bom, show de bola, falando sobre trigonometria, falando sobre áreas, coisas bem fundamentais para que te dê sustentação naquilo que você quer. Lembrando que não adianta eu saber milhões e milhões de questões, ou pelo menos querer saber muito difíceis se eu não domino o que é o básico, o que é o simples, tá? Então eu preciso tomar cuidado com isso. Tranquilo? Vamos nós. O material está na descrição do vídeo. Qualquer coisa você tenta resolver. Qualquer dúvida tem uns comentários. Você pode pedir uma dúvida, então você vai lá no Instagram, prof.alexandrinodiógenes, e aí você pode entrar em contato comigo via direct para poder saber de alguma outra informação. Tranquilo? E aí, Leandro Carnal traz hoje para nós uma mensagenzinha muito interessante. Simples, mas muito interessante. Ele diz assim, ó, não existe telhado simpático sem o alicerce sólido. Não existe. Não adianta a gente mostrar aquilo que nós não temos. Não adianta a gente querer mostrar aquilo que a gente não tem como ter sustentação. Primeiro cuida da tarefa de casa. Primeiro cuida do que é simples. Primeiro cuida daquilo que é mais fácil. Faz devagarzinho, vai montando o alicerce, aquilo que vai dar sustentação. Depois, você vai ter um telhado vistoso, você vai ter um telhado muito vivo para que todos vejam, sem ter a ameaça de que qualquer chuvinha quebrar. Sejamos prudentes, façamos um bom alicerce nas nossas vidas, profissional, social, tá? Empresarial, afetiva. Vamos construir bases muito bem feitas, duradouras. Tranquilo? Bom, vamos lá na nossa primeira questão. Total de 5, como eu já disse, o material está na descrição. E aí eu separei duas questões para a gente resolver. A primeira questão diz: a foto aérea abaixo é da Praça Tomás Coelho, local onde acontecem as formaturas do Colégio Militar do Rio de Janeiro. No centro, há dois palcos, um no formato de um pentágono e outro circular. Eu, quando peguei essa questão, eu não entendi, não, mas está aqui, ó. E aqui você tem um pentágono, que ele, ó, e aqui você vai ter o círculo. Tranquilo? O esquema a seguir representa esses palcos, foi o que eu te disse, tá certo? As áreas A e B juntas são equivalentes à área C, ou seja, essas áreas aqui juntas, A e B, têm o mesmo valor da área C. E a área A tem o formato de um retângulo com 8 metros de base, ou seja, você vai ter esse comprimento. Se eu vou colocar aqui, peraí, eu vou colocar aqui o ponto D e o ponto E. Pronto. DE, ele tem um comprimento de 8 metros. O comandante do Colégio Militar deseja pintar o piso dos palcos com a famosa cor verde-olivo usada no Exército, sabendo que uma lata de tinta cobre 4 metros quadrados de superfície, quantas latas de tinta são necessárias para pintar os dois palcos. Ele está te dando aqui uma relação entre área e lata. Houve um equívoco, né? Porque o metro quadrado ficou separado desse 4. Mas aí não tem problema não, dá para entender. Como eu tenho uma relação entre o número de latas com a área que eu vou conseguir pintar, e eu estou te pedindo quantas latas, então eu tenho que saber quem é a área total. Tranquilo? Como é que a gente faz isso? Acho que eu coloquei aqui uma outra figurinha. Coloquei porque fica mais vistosa, tá? Então vamos lá. Essa área A, ela é um retângulo. Se você prestar atenção, você tem um retângulo de altura 4 metros e um comprimento de 8 metros, que é aquele segmento que eu te disse aqui atrás, ó. CD, não, DE. O DE tem 8 metros. Beleza, então vamos calcular as áreas.
Então, vamos calcular as áreas. Então, quem vai ser a área A? Base vezes altura. Então, a área vai ser base 8, que é o segmento DE, né? Vezes a altura, que é 4. Então, a área você vai ter 32. Alexandre não poderia fazer isso direto, não, um trapézio. O A e o B junto, não, trapézio é um quadrilátero. Ele aí é um pentágono. Então, não tem nada a ver, não. Viu? E essa área B é de um triângulo. Agora, você precisa prestar atenção como calcular. Porque, ó, raciocina aqui comigo. Esse segmento completo, esse todo, está lá do outro lado, mede 6. Como essa parte de cima vale 4, então eu vou ter isso aqui como sendo o quê? 2 metros. Porque tudo é 6. Então, Alexandre, eu posso calcular a área B. Sim. Como é que eu vou calcular a área B? Área de um triângulo. Base vezes altura. Vou colocar um B minúsculo para diferenciar desse outro B. Base vezes altura sobre 2. Base vai ser 8, que é o segmento DE. A altura 2 sobre 2. Então, a área B vai ser 8. Perfeito. Então, a área do primeiro palco, eu vou colocar assim. Área do palco 1. A área do palco 1 vai ser a área A mais a área B, que vai ser 32 mais 8. Então, a área A mais a área B vai ser 40. Só que o cara te disse que as áreas A e B são equivalentes. E disse, Alexandre, disse, ó. Só um minutinho, deixa eu procurar onde é que ele está dizendo aqui. Cadê, rapaz? Aqui, ó. A e B são equivalentes a C. Então, se A e B são equivalentes, a área A mais a área B tem o mesmo valor da área C, tá? E aí eu vou fazer agora o quê? Vou fazer a minha proporção, tá? Então, vamos lá. Latas e áreas. Presta atenção. Uma lata, ele disse que dá para 4 metros quadrados. Foi isso mesmo? 4 metros quadrados. Quantas latas eu vou ter para 80 metros quadrados? Alexandre, por que é 80? Porque é a área A mais a área B, que é 40, mais a área C, que é 40. Aí é. Então, 1 sobre x vai ser igual a 4 sobre 80. 4x é igual a 80, então x vale quanto? X vale 20. Ou seja, serão necessários a compra, será necessária a compra de 20 latas. Serão necessárias 20 latas. Item é. Questão boa, trabalhei com a área do triângulo e a área do retângulo. E lembrei o que são áreas equivalentes, que têm o mesmo valor. Perfeito? E a segunda questãozinha também de razão muito bacana. Um feirante compra laranjas pagando R$ 7,50 para cada 2 quilos. Ele comprou para vender. E as revende pelo preço de R$ 30 para cada 6 quilos. Para obter um lucro de R$ 500 com essas laranjas, esse comerciante deve comprar e revender. Preste atenção. O cara está falando de lucro. Lucro é uma linguagem universal. É o
revenda, que eu vou usar revenda, menos o custo, tá? Eu estou colocando essa valor da revenda porque ele está falando aqui, tá? Mas eu poderia chamar de venda, eu poderia chamar de faturamento, eu posso chamar de receita. Isso são todos termos adotados, tá? Esse C é o custo. E esse L é o que nós chamamos de lucro. Então, pegando tudo isso, organizando, vamos lá. Primeiro, preste atenção. Quem é o custo? Raciocina comigo. Ele disse que o custo, ele compra por R$ 7,50, ele compra 2 quilos. Se eu divido tudo por 2, dá R$ 3,75 por 1 quilo. Ou seja, o custo por 1 quilo vale R$ 3,75. Tranquilo? Agora vamos colocar 2. Vamos colocar a receita. Faturamento, a venda, tá? A receita é o que ele vai ganhar na venda, tá? Ele vende R$ 30, mas são 5 quilos, ou desculpa, 6 quilos. Quando eu simplifico, ele vai ganhar R$ 5, ele vai ganhar R$ 5 por cada quilo. Beleza. Já tem o custo e já tem o lucro, ou perdão, a receita. Agora eu vou para onde? Eu vou para o lucro. O que é o lucro? É a diferença da receita pelo custo. Então, você tem R$ 5 por 1 quilo e eu compro por R$ 3,75 também 1 quilo. Então, o lucro vai ser 1,25 reais. Real, 1,25 reais. Ixi, agora o português vai apagar. Eu sei lá. Dividido por 1 quilo. Ou seja, eu vou ter o lucro, reais, né? Às vezes, 1,25 real. Minha nossa senhora. Quando a gente não sabe, não lembra, dá um brancão. Pronto. Resolvi o problema. Esse é o meu lucro. Aí o que é que ele pede? Ele pede a quantidade de quilos que eu vou ter que vender para ter um lucro de 500. Ora, o lucro que eu quero ter é R$ 500. E para cada quilo eu ganho 1,25. Então é só eu pegar e dividir. 500 dividido por quanto? Por 1,25. Quando você faz isso, você vai ter 400 quilos. E aí vai lá o item D de dado. Tranquilo? Questãozinha, né, de cálculo tranquilo, mas que tem um raciocíniozinho. Tranquilo? Perfeito? Um beijo grande no coração, fiquem com Deus. Sucesso, paz e saúde para todos nós. Qualquer dúvida, não esqueça, bota um comentáriozinho no vídeo, ou então procura lá no Instagram, prof.alexandrino Diógenes, tá certo? Entra no direct do professor, e aí você pode, aí agora tem que identificar, professor, é o vídeo tal, da lista tal, do assunto tal, para que eu possa me orientar.
Tranquilo? Beijo grande, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.